Mora aí no Triângulo das Bermudas. Muito obrigado a todos, muito obrigado, deputado Carlinhos. Deputado Azeredo certamente conhece, mais propriamente em Bocaina de Minas, né? Mais propriamente em Onde Bocaina tem a fogueira mais bonita de Minas Gerais. É o que dizia o seu sucessor lá, o Nildo Cardoso. Antecessor. Passo agora, então, para concluir aqui, o Gilberto Câmara, diretor do INPE. Deputado Carlinhos, obrigado. Deputado Harold de Oliveira, deputado Eduardo Azeredo. Quero, então, em nome do INPE, a oportunidade de falar aqui. Deixa eu só, para fechar alguns pontos, dizer que há mais concordâncias, muito mais concordâncias do que divergência na mesa, e, portanto, para eu concluir, para não falar uma coisa semelhante, deixa eu só discordar de alguns pontos aqui. Primeiro ponto, que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que usa, é o projeto espacial é uma política de Estado. É uma política de Estado, desde 1961. Quer dizer, se não fosse, não teríamos chegado a este ponto. Como disse o deputado Carlinhos, nós temos resultados palpáveis, concretos, que estão aquém das nossas expectativas, das nossas esperanças, das nossas vontades, mas estão além do que você poderia esperar em muitas outras áreas do Brasil. Muitas outras áreas não têm os resultados que nós temos do programa espacial. Então, há um projeto de Estado. Agora, de novo, o programa espacial é um excelente termômetro do projeto nacional brasileiro. Toda nação, ao longo da sua história, ela oscila entre a visão de futuro e a visão de presente. A ênfase em geopolítica e política externa e a ênfase em política interna. A visão de uma projeção nacional e a solução das tensões sociais. A lógica de concentração de recursos e a lógica de distribuição de recursos. Vou dar um exemplo. Um país que passou muitos anos com a enorme noção de projeção nacional, que é os Estados Unidos, depois da guerra, a Rússia, a União Soviética, que tinha a projeção mundial importante, até porque era o farol do comunismo mundial, como se achava, onde a política externa tinha uma importância muito grande nos orçamentos de Estado. E, no caso brasileiro, nós oscilamos, só para pegar nos anos 70, entre uma visão de política externa forte, de futuro, que era uma visão pautada pelo regime militar, por uma visão de presente, que na realidade ela vem da Nova República até agora. De certa forma, o deputado Eduardo tem razão, que nesse contexto de visão de presente, há uma continuidade entre os governos Lula e Fernando Henrique, no sentido de que o presente determina o que eu vou fazer e não o futuro determina o que eu vou fazer. Se o presente hoje é acabar com a inflação, acaba-se com a inflação. Se o presente é distribuir renda, distribui-se renda. Se o presente é acabar com a miséria, procure-se acabar com a miséria. Então, neste sentido, o Brasil pós-Nova República, predomina a visão do presente sobre o futuro. Não é governo contra governo, ministro Amaral. É o seguinte, é o governo que tem a visão do presente predominando sobre o futuro e um pedaço do governo, que somos nós, por obrigação de ofício, que defendemos que a visão de futuro predomine sobre a visão de presente. Eu acho que não há contradição, há simplesmente a psique nacional, a vontade nacional se expressa de forma diferente ao longo dos últimos 50 anos da nossa história. Então, sempre houve um projeto de Estado. Em alguns momentos, esse projeto de Estado foi favorecido, porque o Brasil dava mais importância a fazer um lançador do que a ter universidades públicas. A China lança 12 satélites por ano, mas não tem um sistema único de saúde. A China não tem um sistema de seguridade social que digno deste nome. A China não tem liberdade de imprensa. A Ucrânia não tem liberdade de imprensa. O Brasil tem. Então não é assim. O projeto espacial é um projeto nacional, sim. Ele é o termômetro do Brasil. Se o projeto que a gente tem hoje é o projeto que o Brasil coletivamente construiu, não há perversidade. Não é a perversidade do mundo. É a construção nacional que privilegiou a fim da inflação e hoje privilegia acabar com a miséria. É uma construção nacional. Neste momento, nós estamos numa esquina da história que permite a gente dobrar à direita ou à esquerda, e aqui não tem nenhuma conotação ideológica nisso, que é o seguinte: o Brasil
tem capacidade de investimento pela primeira vez em muito tempo nos próximos anos. Se vai prevalecer totalmente a visão de momento, a visão interna, que é acabar com a pobreza, sobre a visão de projeção nacional, que é o Brasil como um player global, o programa não terá os recursos que este lado da mesa acha que é importante, porque defende isso, porque defende a sua vida. Se, nessa esquina da história, se achar que se o projeto de nação futura do Brasil inclui um elemento geopolítico, inclui um elemento de política externa, inclui um elemento de projeção nacional, e por que não dizer um elemento militar, e toda projeção de futuro em qualquer país inclui o programa espacial, aí o programa espacial vai ter recursos. Não há perversidade, há escolhas. Então nós não estamos vivendo um governo contra governo. É a escolha do Brasil nesse momento. Neste momento o Brasil tem escolhas. E isso é importante, a presença dos deputados aqui, porque os deputados representam, no fundo, as escolhas que nós temos. E eu espero que não há, nessa esquina da história, que nos encontramos nos próximos anos, haja um espaço para o futuro. Haja um espaço para um mecanismo de projeção nacional, haja um espaço para uma visão de Brasil, não Brasil, país grande, grande potência, como a gente tinha nos anos 70, mas o Brasil, um jogador global, um ator global importante, que será a quinta economia, a quarta economia do mundo em 2030, e, portanto, tem que ser um ator global. E não existe ator global sem programa espacial. É simples assim. Se nessa esquina da história nós conseguimos manter o que a gente tem e projetar o Brasil para o futuro, o programa espacial terá futuro. Se predominar as tensões internas, a política interna e a necessidade de erradicar apenas a pobreza e não deixarmos para pensar no futuro, o programa não terá. Mas não há perversidade, não há governo contra governo, são escolhas que a sociedade tem que fazer e tem que ser descritas como elas são. São ações concretas que eu espero que o Brasil tome, na esquina da história, o caminho que favorece uma visão de futuro. Muito obrigado. Bom, gostaria então de agradecer mais uma vez aqui a contribuição, dizer que fizemos um debate, acho que de alto nível, e na próxima reunião da comissão, daqui até lá vou falar com o deputado Bruno Araújo, presidente, para que a gente encaminhe, então, concretamente aquilo que nós discutimos aqui, né? Especialmente em relação a essa questão de orçamento, PPA, pessoal, né? E essa visão, o Gilberto disse, foi definido como política de Estado, né?